Quando a Sauber anunciou Gabriel Bortoleto como seu novo piloto titular para a temporada de 2025, a notícia repercutiu em todo o mundo do automobilismo. Não era apenas mais um nome jovem chegando à Fórmula 1. Era o retorno do Brasil ao grid após anos de ausência e, ao mesmo tempo, a primeira peça concreta de um projeto ambicioso, o nascimento da futura equipe de fábrica da Audi. O anúncio foi tratado com discrição, mas carregava um peso estratégico enorme. Por trás dos comunicados e das fotos sorridentes, existia uma operação meticulosa, costurada com precisão alemã. O contrato de Bortoleto com a Sauber não é um simples acordo de um ano. É um pacto de longo prazo, planejado para se estender por todo o período de transição até a chegada oficial da Audi em 2026. A estrutura contratual foi descrita como plurianual, e isso, por si só, já diz muito sobre a confiança que a equipe deposita em Gabriel. Diferente do que ocorre com a maioria dos estreantes, que normalmente recebem contratos curtos, repletos de cláusulas de desempenho e opções de renovação condicionadas, Bortoleto foi contratado com uma visão de futuro. A Sauber não quis um piloto apenas para completar o grid ou cumprir metas imediatas. Ela quis um nome para construir uma identidade. A ideia é que, quando a Audi finalmente assumir o comando completo, Gabriel já esteja profundamente enraizado na estrutura da equipe, conhecendo cada detalhe técnico, cada engenheiro, cada método de trabalho. O caminho até esse ponto foi tudo menos simples. Bortoleto estava sob contrato com a McLaren, integrado ao programa de desenvolvimento de jovens talentos da equipe britânica. Ele havia sido campeão da Fórmula 3 com a Trident e rapidamente se tornou uma das grandes apostas do futuro. No entanto, o cenário dentro da McLaren era complicado. Com Lando Norris e Oscar Piastri firmados por contratos longos, as portas da equipe principal estavam fechadas por tempo indeterminado. Bortoleto precisava de espaço, de um lugar onde pudesse transformar potencial em resultado. Foi então que a Sauber surgiu, em meio ao seu processo de reestruturação e com Andrea Seidl, ex-McLaren, comandando os bastidores da transformação. A transição foi tratada com profissionalismo e respeito. A McLaren, ciente de que segurar Bortoleto seria prejudicar sua evolução, liberou o piloto sem qualquer compensação financeira. Foi um gesto raro no meio da Fórmula 1, onde até os jovens talentos costumam ter altos custos de rescisão. A Sauber, por sua vez, recebeu um presente, um piloto promissor, tecnicamente maduro e com uma formação sólida, sem precisar desembolsar um centavo. Esse movimento consolidou a relação entre as duas equipes e abriu caminho para que o brasileiro finalmente ocupasse o espaço que tanto buscava. Com o acordo assinado, a Sauber definiu sua aposta. E ela não é pequena. Bortoleto chega para ser mais do que um piloto. Ele é parte da reconstrução da identidade do time. Desde que Andrea Seidl assumiu o comando, o discurso é claro. A equipe precisa de continuidade, estabilidade e desenvolvimento interno. A Audi, por trás dos bastidores, reforça essa visão. Para a montadora alemã, o sucesso em 2026 não virá apenas de motores e tecnologia, mas também da construção de uma cultura vencedora, e isso começa com as pessoas. Ter um jovem piloto crescendo junto com a equipe é fundamental para essa filosofia. Gabriel, por sua vez, tem plena consciência do que está assumindo. Em suas entrevistas, o tom é maduro, sem promessas grandiosas. Ele diz estar em uma boa situação contratual, mas faz questão de frisar que isso não o coloca em uma zona de conforto. O contrato pode ser longo, mas a Fórmula 1 não perdoa erros. Ele sabe que precisa entregar resultados, aprender rapidamente e mostrar evolução constante. A confiança da equipe é enorme, mas é um tipo de confiança que precisa ser justificada na pista. A estabilidade que ele conquistou é, na prática, uma oportunidade rara, e ele parece determinado a não desperdiçá-la. Para a Sauber, essa relação tem valor simbólico e prático. O time vive uma fase de transição, com o nome Audi já ecoando em cada departamento da fábrica de envio. O carro de 2025 ainda é Sauber, mas o DNA já é alemão. E é dentro dessa atmosfera de expectativa e reconstrução que Bortoleto entra. Ele será o primeiro piloto a vivenciar toda a transição de dentro, aprendendo o funcionamento da equipe que, em um futuro próximo, pretende brigar com Mercedes, Red Bull e Ferrari. Andrea Seidl, que conhece Gabriel desde os tempos de McLaren, acredita que ele tem o perfil ideal para essa fase, disciplinado, técnico e extremamente focado. No paddock, a escolha de Bortoleto foi bem recebida. Max Verstappen, atual campeão mundial, chegou a comentar que o brasileiro merecia a vaga e que pilotos como ele representam o futuro da Fórmula 1. Não é comum ver o holandês elogiar um estreante, e isso reforça a reputação de Gabriel entre os profissionais da categoria. Ele não é visto como um produto de marketing, mas como um piloto de verdade, daqueles que entendem o carro, sabem conversar com os engenheiros e têm noção do que significa trabalhar para evoluir um projeto do zero. O aspecto comercial também não passou despercebido. A Audi vê em Bortoleto uma ponte estratégica com o mercado brasileiro, um dos maiores consumidores de Fórmula 1 no mundo. Desde a era Senna, o público brasileiro mantém uma relação emocional com a categoria, e a ausência de um piloto nacional por anos gerou uma lacuna. O retorno com um nome jovem, talentoso e vinculado a uma marca global é uma combinação poderosa. A Audi sabe disso, e a presença de Gabriel não é apenas técnica, mas também simbólica. Ele representa a volta do Brasil ao cenário de protagonistas da Fórmula 1, e isso tem um valor que vai muito além do cronômetro.
Nos bastidores, rumores indicam que o contrato de Bortoleto se estende até 2027, com cláusulas de desempenho e opções de renovação automática dependendo dos resultados. Não há confirmação oficial, mas o padrão de contratos desse tipo costuma incluir revisões anuais de metas técnicas e comportamentais. A Sauber, prestes a se tornar Audi, quer manter flexibilidade. Caso Bortoleto alcance os objetivos traçados, ele será o nome natural para seguir como piloto da equipe de fábrica. Caso contrário, o acordo permite ajustes, empréstimos ou reposicionamentos dentro da estrutura. É um modelo moderno, que mistura estabilidade com meritocracia. Do ponto de vista esportivo, 2025 será um ano de aprendizado intenso. O carro da Sauber ainda não deve competir entre os grandes, mas será um laboratório vivo para a Audi. A prioridade é acumular dados, consolidar processos e preparar o terreno para a revolução de 2026. Nesse contexto, o papel de Bortoleto é vital. Ele não é apenas o piloto que acelera, é o elo humano entre o que a equipe é hoje e o que ela pretende ser. Sua sensibilidade técnica, somada à sua capacidade de adaptação, pode ser a diferença entre uma transição suave e uma mudança turbulenta. Há um certo simbolismo na trajetória de Gabriel. Ele representa uma nova geração de pilotos brasileiros que chegam à Fórmula 1 não apenas pelo talento bruto, mas pela preparação completa. Fala vários idiomas, tem sólida formação técnica e entende o jogo político da categoria. É um profissional moldado para a F1 moderna, em que o talento natural precisa caminhar lado a lado com inteligência e maturidade. Isso explica, em parte, por que a Sauber confiou nele para liderar uma fase tão delicada. Quando se olha para o cenário mais amplo, o contrato de Gabriel Bortoleto não é apenas um documento entre piloto e equipe. É o símbolo de um novo ciclo. Representa a chegada da Audi ao topo do automobilismo e a promessa de que o Brasil voltará a sonhar alto. É raro ver uma união entre talento emergente e projeto de fábrica com tanta coerência. E é justamente por isso que a relação entre Bortoleto e Sauber chama tanta atenção. Ambos estão começando algo maior do que eles mesmos. O tempo dirá se essa aposta dará frutos. Mas, por enquanto, o que se vê é um jovem determinado, uma equipe em reconstrução e uma montadora gigante prestes a redefinir o equilíbrio de forças da Fórmula 1. Gabriel Bortoleto não chegou para ser mais um novato. Ele chegou para ser o primeiro capítulo da história da Audi na categoria. E seu contrato, firmado com a Sauber em meio a essa transformação, é o alicerce de um futuro que promete muito. Para a equipe, para o automobilismo brasileiro e para a própria Fórmula 1.